Olá, meus amigos e meus irmãos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, o GEMAN, nosso querido GEMAN aí na cidade de Itamaracá. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos com vocês, com os nossos internautas, ainda de forma virtual, para continuar as atividades de divulgação doutrinária e dos evangelhos de Jesus. Então queremos agradecer mais uma vez pelo convite e externar a nossa alegria, trazendo aqui o abraço fraterno e amigo de todos os que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes e também da Comissão Estadual de Espiritismo. Hoje estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 12. Capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Mais precisamente no item 7 e 8, que fala de se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhes também a outra. Inicialmente, quando a gente lê os textos do Evangelho, algumas coisas parecem meio contraditórias ou com um sentido que a gente não alcança. Mas quando a gente analisa, vamos ver que Jesus ele falou de uma forma, mas nos levando à reflexão e sempre deixando uma grande lição. E aí nós vamos ver a narração de Mateus no capítulo 5, versículo 38 a 42, a respeito desse tema. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhes também a outra. E Mateus nos diz, faz o relato aqui do que Jesus ensinou. Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. No caso, Jesus estava se referindo aos ensinamentos mosaicos, né, de Moisés. E aí Jesus diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Dai aqueles que vos pedi e não repilais aquele que vos queira tomar emprestados. Essa é a fala de São Mateus, não é? Como já falamos, transmitindo aqui a narrativa de Jesus. E mais uma vez a gente vai observar como Jesus usava uma forma figurada, trazendo imagens, trazendo objetos para facilitar a compreensão daqueles que ouvissem as suas palavras e os seus ensinamentos. Ele falava as coisas simples do dia a dia. E aí a gente vai ver e como a gente traduzir essa questão de se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhes também a outra. Muitos não entendem e pensam de forma diferente. Mas aí nós vamos ver a continuação do texto, a explicação de Kardec a respeito. Não é? Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra, isso é uma questão muito antiga nas sociedades. Ponto de honra, né? Você você sempre revidar, você não baixar a cabeça, inclusive no campo masculino, não é? Mas as mulheres também não levam o recado para casa, bateu, levou. E às vezes até os pais ensinam os seus filhos também assim: olhe, bateu, levou, não chega em casa apanhado.
Quer dizer, e a gente fala tanto sobre a questão da violência, das agressões, né? Combatemos isso, mas ao mesmo tempo, ingenuamente, a gente prega de forma errada. E aí nós vamos ver o que Jesus continua aqui, ou Kardec, explicando esse texto de Jesus, né? Quando ele se referia ao ponto de honra que produzem essa suscetibilidade sombria que nasce de quê? Nasce do orgulho e da exaltação da personalidade do indivíduo que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Né? É olho por olho, dente por dente. Fez, levou. Isso não só uma injúria, mas uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Quer dizer, aquele que ainda está voltado para o material, sem observar que somos seres espirituais e eternos. E é por isso que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia, lógico, né? Mas aí chega Jesus. Veio Jesus e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhes também a outra. E aí, muita gente interpreta ao pé da letra, que é se alguém levar uma lapada no rosto, você dá outra, venha bater aqui. Não é isso. Isso aí seria sadismo e Jesus não iria ensinar as coisas erradas. Precisamos saber interpretar. Mas continuando o texto, nós vamos ver o que fala Kardec. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia. E a questão da covardia é interessante. Isso a gente vê mais nas gerações passadas, não é? Você baixar a cabeça, você não falar, você não reagir, é ser covarde. Então, ouvir uma agressão, ouvir uma ofensa, até física, você tem que revidar para não ser covarde. Né? Porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente, ou seja, nós ainda estamos muito limitados ao presente e não temos uma visão do futuro, da eternidade da vida futura, não é? Que somos espíritos imortais e estamos aqui na Terra com um grande compromisso de evoluir. Mas aí o texto continua. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? O que vocês acham? A gente tem que pegar ao pé da letra, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo? Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. E que aí seria algo assim muito difícil, né, para nós. O próprio instinto de conservação, e a gente observa isso, né? O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta ou provoca um obstáculo a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Você, instintivamente, você procura sempre se defender, né? Enunciando, pois, aquela máxima que pretendeu Jesus interdizer, ou seja, suspender, proibir alguém de toda defesa, mas
condenar a vingança. Por que vingança? A vingança é o resultado do ódio, da falta de compreensão das limitações do outro. E aí a gente vai viver a vida inteira nesse duelo, que, por sinal, é um tema do último item desse capítulo, sobre o duelo, né? E aí nós vamos ver, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma de que se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde ali abater o orgulho e não se vingar, não é? Revidar com o mesmo mal, você está se nivelando. Aí você faz isso por uma questão de honra para não ficar por baixo, ficar por cima. Você não ficou nem por cima nem por baixo, você se nivelou, porque falando no sentido espiritual, aquele mesmo mal que o outro está lhe provocando, você está também fazendo com ele. Nós estaremos no mesmo nível, ou seja, os dois estão no mesmo nível de maldade. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde e lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E aí Chico Xavier, em algumas das suas mensagens, ele faz referência a isso, que a grande preocupação nossa deveria ser do que nós fazemos que prejudica os outros e não do que os outros fazem para nos prejudicar. Até porque a ofensa ela só ocorre se houver um respaldo da minha parte, um receptor. Eu não posso me ofender se aquilo que vier eu sentir que não é superior a mim, né? Então, a gente vai ver que o grande filósofo já dizia: como eu vou perdoar se eu não me sinto ofendido? E aí precisa o espírito estar num escalão de evolução espiritual muito alto para não se sentir ofendido com as ofensas. Nós já citamos outras vezes, conversando aqui com vocês, a respeito daquela mãe, não é? Que perdeu o seu filho, que foi assassinado, e ela depois soube que o assassino foi preso. Ela prontamente se arrumou, foi lá na penitenciária para ficar cara a cara com o assassino do seu único filho. E veja só, ela foi com a intenção de perdoar. Quando ela chega lá, que o rapaz olha para ela e ela diz: meu filho, você tirou a vida do meu outro filho. Já que ele não está comigo, eu quero lhe adotar como meu filho. E aí a gente não pensasse muito rápido, a gente diz: meu Deus, ou essa mulher ela está num estágio de evolução muito alto, ou ela é maluca. Porque como é que uma mãe vê o seu filho ser assassinado e ela depois ir na cadeia para ficar cara a cara com o assassino do seu filho, olhar para ele, chorar e dizer: eu te perdoo, porque ele foi, mas eu vejo em você como se fosse meu filho. Por outro lado, é um choque muito grande para essa pessoa que cometeu esse ato impensado, porque ele esperava ela chegar ali com toda a agressividade para atacá-lo, mas não, ela chegou a perdoar. E quantos de nós estamos nesse ponto de evolução, né, onde nos deparamos com aquele que praticou uma ofensa conosco, sorridente, feliz? Quer dizer, feliz não é porque a dor é grande, principalmente para essa mãe. Você imagina a dor
que ela estava sentindo olhando para aquele indivíduo, sabendo que foi ele que tirou a vida do seu filho. Mas o estado espiritual, o estágio espiritual dessa senhora já era muito grande e ela estava ali para perdoar. E é isso que Jesus fala quando ele se refere ao perdão. Perdoai os vossos inimigos, perdoai aquele que vos ofende e caluniam. E esse exercício precisa ser feito por nós. Mas vamos continuar analisando o texto, onde ele diz aqui: ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. E aí, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses do amor e no amor próprio. Mas aí, meus amigos e meus irmãos, precisamos ter conhecimento das leis divinas, das leis naturais. E aí a gente vai lá na terceira parte do livro dos Espíritos, que é das leis naturais, né? E vamos ver a sequência das leis, quando a primeira a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o sentimento de caridade que deve estar em nós, não é? O amor por aquele, mesmo que nos ofende, não é? E a justiça, sermos justos uns com os outros. Então, somente quem tem fé na vida futura e nessa justiça de Deus é que terá esse sentimento já muito bem trabalhado para suportar essas ofensas com paciência, com tolerância e compreendendo aquele que está à nossa frente. E aí a gente lembra o grande mestre Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas isso é interessante. Muitas vezes, quando a gente está conversando sobre esse ponto, nós costumamos dizer: mas Jesus é Jesus. Jesus, ele perdoava porque ele já era um espírito muito evoluído. Sim, Jesus é Jesus e nós somos nós. E Jesus veio exatamente trazer o ensinamento na sua prática. Porque o ensinar, o educar, não é só trazer conhecimentos teóricos, mas o maior ensinamento, a maior forma de educar é através do exemplo. E o Mestre Jesus sempre ensinou exemplificando. Inclusive ele próprio, que quando ele chega, né, olha para a grande multidão e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não estava sendo ofendido, muito pelo contrário, ele estava diante de uma situação que ele já conhecia a natureza de cada um e estava nos dando aquele grande exemplo do perdão. Ele sendo ali condenado, sendo levado a morrer do jeito que morreu, mas ele estava com sentimento de perdão, de compreensão dos limites daqueles que estavam à sua frente, né? Daí vem o que repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Mas aí, meus amigos e meus irmãos, esse olhar, né, as coisas mais elevadas, os pensamentos positivos, precisamos ter constantemente. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, vem trazendo de forma mais clara, não é que as outras doutrinas, as outras igrejas não ensinem também adequadamente, ensina sim, porque todas
pregam, divulgam o amor do Cristo, os ensinamentos de Jesus, mas a doutrina espírita, através do esclarecimento dos espíritos, ele vem reviver aquilo que o Cristo falou e que a gente não compreendeu. E o Mestre Jesus, que dentro de toda a sua bagagem de ensinamentos, nos ensinou perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente, quantas vezes seja necessário. E aí a gente começa a pensar, poxa, será que eu realmente tenho perdoado? Aonde, em que momento? E o perdão deve começar exatamente na nossa convivência diária dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, com a vizinhança. Que nós estávamos ontem refletindo exatamente sobre isso, sobre a convivência. Conviver é a grande prova de evolução, porque quando a gente convive, a gente exercita todas as virtudes, a tolerância, a compreensão, né? O respeito mútuo, o entendimento da limitação do outro e das nossas limitações, da reflexão quando nós estamos errados e o outro não, porque é muito comum a gente achar sempre que o erro é do outro. Nós sempre estamos certos, quando não é bem por aí. Muitas vezes a gente, quando pensa, raciocina, a gente vê que nós estamos errados. E o bom é quando a gente já tem o entendimento e a humildade de aceitar e de dizer, não, eu estou errado, desculpe, vou mudar. Isso é muito positivo. E dentro da convivência do dia a dia, isso aí é uma constante. Nós vivemos num meio familiar onde temos pessoas de diversos graus de evolução, cada um com compromisso, cada um com uma história de vida, uns jamais evoluídos, outros com ainda muita deficiência, e não é por acaso que chegamos ali juntos, né? Muitas vezes a gente diz, meu Deus, em que família eu fui nascer? Você nasceu na família que você merece. Porque quando a gente tem entendimento da justiça divina, se Deus é bondade infinita, Ele não permitiria uma injustiça. Onde eu nascesse numa família onde o meu pai, ou um irmão, ou a mãe, ou o filho, ou um outro parente qualquer, não é? Seja, traga grandes dificuldades na vida da gente. É uma oportunidade que Deus nos dá para voltarmos no mesmo convívio e resgatarmos os débitos do passado. Daí essa questão do amar, né? Do perdoar os nossos irmãos, nossos inimigos, é muito interessante. Falando dos inimigos do passado, quantas vezes dentro do nosso lar vem aquele espírito difícil que tira a gente do sério, que nos leva às vezes a precipitações, a se não tiver muito equilíbrio, cometer mais, como eu poderia dizer, mais comprometimento na minha vida. E a gente diz, mas fulano é a ovelha negra da família. Ele veio para tirar a paciência de todo mundo. Não, ele veio resgatar. Muitas vezes é uma cobrança indireta, ou melhor, direta, não é? Por exemplo, quando é um filho, aquele filho bem difícil que os pais não aguentam, ele não está ali por acaso. Muitas vezes foi o pai, a mãe, que levou ele em outra existência a caminhos totalmente desvirtuosos. E hoje eles vêm como uma oportunidade divina para o resgate, para a renovação, para o desenvolvimento da paciência, da tolerância uns com os outros. Então, meus amigos e meus irmãos,
Esse capítulo ele é muito importante. Aliás, todos os capítulos do todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um conteúdo, né, as máximas morais do Cristo. E esse capítulo, Amai os vossos inimigos, começa falando do retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhes também a outra. E depois vem a instrução dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo, que são três coisas que ainda estão arraigadas dentro do ser humano. Isso de gerações para gerações. Mas nós estamos aqui exatamente para refletir e aprender qual desses pontos eu ainda tenho muitas dificuldades. E com isso a gente começar a trabalhar. Seria interessante se nós pegássemos uma folha de papel grande, lógico, né? Senão não caberia, e colocássemos duas linhas. Uma com todos os nossos defeitos e do outro lado todas as nossas virtudes. E a gente começasse a comparar o que a gente tem mais, virtudes ou defeitos. E aí a gente iria começar a trabalhar para reduzir os defeitos e aumentar as virtudes. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar em paz, refletindo nesses ensinamentos, agradecendo ao bom Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos juntos falando dos seus evangelhos. Muita paz, muita luz, um grande abraço para todos.